Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre Karl Marx, filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista, revolucionário, socialista. Provavelmente um dos pensadores mais conhecidos de todos os tempos, ou conhecidos dessa nossa contemporaneidade, foi um dos homens que teve uma das influências mais significativas ao longo do século XX, para pensar em termos de construção de sociedade, política, economia, visões de mundo. O mundo esteve dividido ao longo do século XX, principalmente a partir da sua segunda metade, mas começando lá já na primeira década, entre aquelas pessoas ou aquelas sociedades que se alinhavam com o pensamento marxista e aquelas que não se alinhavam com o pensamento marxista. Então toda a história da Guerra Fria essencialmente foi uma repercussão disso, uma repercussão dessa ideia de como orientar o mundo, como viver um tipo de organização social e qual que seria o propósito da sociedade, da política, da economia. Nessa aula nós vamos discutir um pouco dos seus temas fundamentais, falar sobre vida e obra, o contexto histórico. Vamos começar discutindo um pouco da Revolução Industrial, para entender de onde vem o pensamento marxista. Vamos falar sobre a origem do pensamento socialista, que começa muito antes do Karl Marx. Vamos falar sobre o tipo de socialismo e depois concluiremos com os temas fundamentais da obra do Karl Marx. Então, quais são efetivamente os temas com os quais ele trabalha? Um exercício importante que nós precisamos fazer quando começamos a estudar a obra desse tipo de autor, autores polêmicos, autores como outros que nós já vimos na disciplina de ciência política, o Thomas Hobbes e o Nicolau Maquiavel, são os autores que entraram para a história ou como adorados e idolatrados por alguns, ou como odiados e demonizados por outros. A primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar o nosso preconceito de lado, jogar ele no lixo e olhar para o autor por quem ele era, e não com base naquilo que foi feito com a sua obra ou nas interpretações que se fez dele, para o bem e para o mal. O que importa para a gente nessa aula é discutir o Karl Marx por ele mesmo. Entender de onde vem o pensamento desse autor e o que ele está propondo. Esse é o objetivo da aula de hoje, certo? Para entender Marx é preciso entender o contexto da Revolução Industrial, que é mais ou menos o período histórico no qual ele vive. Precisamos entender de onde vêm as propostas marxistas. Elas são originadas na estrutura social, política e econômica da Inglaterra desse final do século XIX. Ele olha para o mundo à sua volta e enxerga uma necessidade de transformação radical daquela ordem. E de onde vem essa necessidade de transformação radical? Não é algo que venha do nada, isso vem de uma realidade que é concreta. Inclusive, isso é um tema absolutamente caro, absolutamente fundamental, absolutamente central da obra marxista. O pensamento, seja de onde for, seja que tipo de pensamento for, seja qual for a sua proposta, ele deve ser orientado para ser uma leitura da realidade. A realidade determina o pensamento. Eu olho para o mundo à minha volta e esse mundo determina o que eu penso dele. Por isso que o Karl Marx vai ser considerado um autor que nós chamaríamos de materialista. Essa é a base do materialismo histórico. Ou seja, você olha para o mundo material e o mundo material determina como se faz uma avaliação dele. A estrutura social, política e econômica britânica, europeia em geral, mas principalmente britânica, que inclusive foi onde o Karl Marx passou grande parte da sua vida, mas aquilo era o centro do mundo, a característica da sociedade britânica essencialmente se espalhava para todo o resto da Europa. Ela era essencialmente determinada por atos que começaram aqui, bem antes desse momento da Revolução Industrial. Lá em 1651, Oliver Cromwell determinava que as mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra elas seriam transportadas exclusivamente por embarcações inglesas, ou seja, esses são os atos de navegação. Essa legislação ela teve diversas consequências. Ela protegeu o comércio, ou seja, o comércio britânico. Ela enfraqueceu a Holanda, que era a principal rival marítima da Inglaterra desse período, e também outras potências navais quando estabeleceu o controle pleno inglês das rotas marítimas comerciais. Isso acabou permitindo um grande acúmulo de capital por parte dos empreendedores ingleses que controlavam os estaleiros e as companhias de navegação. Então esses recursos, ao longo do tempo, eles foram progressivamente enriquecendo cada vez mais a sociedade britânica, mas especialmente uma classe muito específica de pessoas, que seriam os empreendedores, os grandes investidores nas companhias de navegação e
nos estaleiros. Esse pessoal, juntando cada vez mais recursos, possuindo, portanto, cada vez mais capital, eles vão investir esses recursos, esse capital, na maximização dos seus lucros. Eles transportavam bens especialmente naturais, matérias-primas, mas eles começaram, a partir de determinado momento, a trocar cada vez mais bens mais sofisticados, tecidos, bens manufaturados, e essas manufaturas eram, obviamente, aquilo que dava mais lucro. Era o tipo de produto que propiciava a maior rentabilidade. Esses capitais ou esses recursos começaram a ser cada vez mais intensamente investidos na reprodução dessa modalidade de produção. Portanto, os recursos advindos como consequência dos atos de navegação foram cada vez mais utilizados na produção de máquinas, permitindo o nascimento das indústrias. A Revolução Industrial, entre outras coisas, mas como uma consequência muito importante desses atos de navegação, ela começa a tomar forma aqui. Outro elemento importante daquilo que vai definir a sociedade britânica do século XIX são os cercamentos, ou os Enclosure Acts, né? A lei dos cercamentos. Essa lei ela permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pasto, colocando fim definitivo ao sistema feudal que tradicionalmente legitimava a presença de camponeses nessas terras. Com os cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras eles foram expulsos e essas terras foram distribuídas entre a nobreza e os grandes empreendedores. Nesse momento histórico, aquele sistema de produção que existia ao longo da Idade Média, mas que continuava existindo até aqui próximo desse século XVIII, ele permitia que os camponeses, que embora o sistema feudal enquanto instituição genérica, então a sociedade britânica ela já não era mais uma sociedade medieval nesse momento. No século XIX, a Inglaterra não era mais um estado medieval, mas ainda haviam reminiscências disso. As terras, por exemplo, que os camponeses utilizavam para trabalhar, elas não eram propriedade desses camponeses. Como fruto da antiga herança feudal, as terras da coroa, ou seja, as terras comuns, as terras que eram da Inglaterra como um todo, elas eram utilizadas por camponeses que tinham acesso a elas. Esse acesso era permitido pela legislação feudal. Eles trabalhavam nessas terras e pagavam imposto. Acontece que, como consequência dessa lei dos cercamentos, proprietários privados, grandes empreendedores, puderam começar a cercar essas terras e dar um uso comercial. Isso acabou levando, entre outras coisas, a uma criação de ovelha infinitamente maior, né, que foi utilizada para produzir lã em larga escala para a produção têxtil. A produtividade dessas terras aumentou muito, porque o modo de produção, né, tornou-se um modo diferente e muito mais eficiente. Mas, por outro lado, os camponeses eles foram expulsos das suas terras e forçadamente migraram para as grandes cidades. Com isso, eles acabaram servindo como mão de obra barata para essas novas fábricas e viraram grandes hordas de miseráveis expostos a todo tipo de sabor nas ruas da Londres desse século XIX. Então nós tivemos aqui os atos de navegação, que possibilitaram um grande incremento de capital nas mãos de um grupo relativamente pequeno de pessoas, e depois os cercamentos, que permitiam que empreendedores comprassem essas terras, embora a grande maioria delas tenha sido griladas, né? Um pouco parecido com aquilo que aconteceu no norte do Brasil, né? As pessoas vieram, tomaram conta dessas terras e expulsaram quem morava aqui antes, né? No caso dos indígenas, eles foram expulsos e mortos, continuam sendo até hoje, mas na Inglaterra essas terras elas eram ainda mais densamente ocupadas. Isso fazia com que a composição social e política dessa Inglaterra no século XIX tenha mudado completamente. Ela ainda era uma região rural, né? Esse país ele era essencialmente um país agrário e rural. Isso se transforma quase que completamente num período muito curto de tempo. Essas pessoas saíram do campo e foram para a cidade porque elas foram obrigadas a isso, elas foram expulsas das suas terras, e essas pessoas elas eram completamente desqualificadas para qualquer outro tipo de serviço. Essa indústria nascente que nós vimos aqui no quadro anterior, onde os empreendedores envolvidos com as grandes navegações começaram a colocar o seu capital, elas eram indústrias relativamente simples, né? Então essas pessoas acabaram sendo uma mão de obra adequada para esse tipo de produção. Acontece que, embora essas pessoas tenham sido expulsas do campo e migraram para a cidade, e lá elas foram aproveitadas como mão de obra barata para essa indústria nascente, as condições de vida delas, que já eram ruins no campo, tornaram-se infinitamente pior nas cidades. O Eric Hobsbawm, um historiador
muito conhecido aí do século XX, vocês provavelmente já ouviram falar. Ele mostra que o salário do trabalhador inglês ele caiu muito com o surgimento da indústria, e ele cita um exemplo, né, na cidade de Bolton, lá no oeste da Inglaterra. Em 1795, o artesão ganhava 33 shillings, que era a moeda da época. Em 1815, o valor pago havia caído para 14 shillings. E entre 1929 e 1834, esse salário havia despencado para quase 6 shillings. Então vocês imaginem, em 1795, o salário médio de um artesão era 33 shillings e caiu para 6 em 1834. Vocês imaginam o salário do trabalhador brasileiro caindo nominalmente ao longo do tempo dessa forma? Pensem na queda de renda que nós estamos experimentando, né, que a sociedade brasileira e global está experimentando agora com esse contexto de pandemia. Essa dificuldade para trabalhar, a dificuldade de você movimentar comércio, indústria. Agora você imagina uma queda tão mais pronunciada num contexto que não havia uma pandemia, pela simples redistribuição e reordenamento da estrutura produtiva. Foi isso que aconteceu na Inglaterra. Um empobrecimento brutal da classe trabalhadora. Só voltando aqui para a imagem anterior, olhem aqui essa foto. Ela vai mostrar crianças trabalhando nas fábricas da Londres ainda em 1910. Então vejam que essas crianças elas não estão trabalhando como sobrinho ou filho de um padeiro que está lá no balcão ajudando a servir pessoas, ajudando a entregar pão. Elas estão aqui trabalhando 10, 12, às vezes 16 horas por dia em fábricas, fazendo serviços pesados e repetitivos no contexto que elas eram obrigadas a isso. Elas eram forçadas a isso se quisessem comer. E muitas vezes essas crianças eram levadas de orfanatos para fazer esse tipo de serviço. Esse foi um momento histórico em que o trabalho era completamente desregulamentado. As greves que aconteceram ao longo desse período, quando os trabalhadores começaram a se reunir para reivindicar melhores condições de trabalho, reivindicavam uma jornada de trabalho de 10 horas por dia, sem salários mínimos definidos ainda. Eles só queriam trabalhar no máximo 10 horas por dia. Então vejo que as condições de vida, né, na sociedade britânica, londrina, né, que era a mais rica do mundo nesse período, eram bastante complicadas para as pessoas que faziam parte desse grupo. Correlatamente, aconteceu ao longo de um período bastante coincidente aqui com a Revolução Industrial, uma série de secas muito graves que levou à escassez de alimentos mundo afora. Então houve uma grande seca em 1876 e que durou até 1879, que foi um desastre de proporções planetárias. Houve muitos casos de seca relacionados diretamente à fome em Java, nas Filipinas, na Nova Caledônia, na Coreia, no Brasil, na África Austral, na África do Norte. Estima-se que ao longo desse período morreram dezenas de milhões de pessoas. No mínimo, aproximadamente 10 milhões de pessoas morreram de fome ao longo desse período. Na Inglaterra, ou naquilo que seria o Império Britânico, houve um caso muito grave também de fome na Irlanda, né, em que pelo menos 1 milhão de irlandeses morreram de fome por conta de uma quebra de safra na produção da batata. E enquanto isso acontecia, o governo britânico, né, pela sua política liberal de não interferir nem no preço nem na distribuição de produtos e alimentos, pela sua inação levou à morte por fome, né, por inanição de pelo menos 1 milhão de pessoas e a emigração de quase 2 milhões de habitantes. A Irlanda perdeu 25% da sua população, 1 milhão para a fome e 2 milhões para a imigração, no espaço de 1 a 2 anos. E eles são muito ressentidos em relação aos britânicos por conta disso até hoje. Se vocês olharem para a geopolítica britânica, né, para grande parte aí das discussões que os britânicos têm com os irlandeses, se vocês lembrarem aí do IRA, né, do Exército de Libertação Irlandês, a origem desses movimentos, a origem do ressentimento irlandês em relação à Inglaterra está aqui, nesse século XIX, com a fome que levou à morte de pelo menos 1 milhão de irlandeses. Se vocês olharem para os filmes, muitas obras de arte
produzidas aí ao longo do século XX, retratam um pouco disso. Vocês veem lá Gangue de Nova York, obras como, por exemplo, a do Charles Dickens. Ele foi um grande cronista daquilo que era o mundo, daquilo que era Londres desse período. Elas dão um pouco da noção do que era viver, do que era ser uma pessoa de um estrato social pobre que vivia na Europa, principalmente na Londres desse período. Charles Dickens é um dos romancistas mais conhecidos do mundo. Ele é com certeza o maior autor em língua inglesa do século XIX, um dos autores mais conhecidos do mundo. Ele tem diversas obras muito importantes, eu elenquei aqui algumas para vocês. As Aventuras do Sr. Pickwick, né? Oliver Twist, Um Conto de Natal, David Copperfield. Vocês provavelmente já leram alguns desses. E esses livros são parte fundamental de qualquer biblioteca. Eles fazem parte da literatura universal, né? Das grandes obras da literatura universal. Se vocês não leram, com certeza vocês já viram uma série de obras adaptadas para a tela, tanto para a TV quanto para cinema. E a título de curiosidade, esse Um Conto de Natal, o conto no qual ele fala sobre aquele espírito do Natal passado, presente e futuro, vocês provavelmente viram isso aí em muitos filmes pela TV, e um personagem muito importante desse conto, que é o Ebenezer Scrooge, que é o velho avarento, que é visitado pelo espírito de Natal e é forçado a revisitar a sua própria vida para entender aquilo que ele está fazendo, né, para aprender a se preocupar com aquilo que é efetivamente importante. Ele vai dar origem ao Tio Patinhas. Então o Tio Patinhas é baseado numa personagem desse conto de Natal, o Ebenezer Scrooge. Se vocês lerem esse trechinho aí na parte de baixo, esse é um pedaço do Oliver Twist. É um trecho em que o Oliver Twist, que é uma criança órfã, ele vive no orfanato, mas esses orfanatos tratavam de uma maneira terrível, muito tenebrosa essas crianças. Eles vendiam elas para empresas, eu já disse em alguns slides anteriores. E é muito interessante a maneira como Charles Dickens descreve em detalhes o que era a vida, qual que era o sentimento, né? Qual que era o espírito dessa época, que dá bem a entender o que explica, né, o tipo de pensamento que nós vamos ver lá na obra do Karl Marx. Nesse trecho aqui, a dona do pensionato, ou a gestora desse pensionato, ela acaba de receber um casal que é dono de uma funerária, e ela está vendendo o Oliver Twist para trabalhar para eles. Então ele vai ser um servo, um serviçal pessoal lá na funerária. O Oliver, ele está aqui esperando para comer, né? Depois que o pessoal na casa já comeu, ele vai comer os restos que a dona vai dar para ele porque o cachorro não quis. Então ele está lá no porão frio e sujo, esperando para comer os restos, enquanto a dona do pensionato está levando o casal para quem ela está vendendo essa criança, para quem ela está vendendo o Oliver. E essa frasezinha é um trecho desse diálogo, depois de vários elementos de discussão. Ela olha para o Oliver Twist, que tinha acabado de comer desesperadamente os restos de comida que nem o cachorro quis, e ela fala para a dona da funerária, que é a mulher para quem ela está vendendo o Oliver. Ela diz uma coisa bem interessante: eu quisera que algum filósofo de estômago cheio, em quem a boa comida não gera bilis, algum desses filantropos sem sangue nem alma, visse Oliver Twist atirar-se àqueles restos que nem o cão quis comer e contemplasse a avidez com que ele partia e engolia os pedaços. Só uma coisa que eu preferia a isso: ver o filósofo comer a mesma com igual prazer. Sabe o que é isso aqui? É uma variação do século XIX da história do socialista de iPhone. Se você defende um tipo de ideia, você tem necessariamente que ser miserável. Você não pode querer que o mundo seja diferente e não ser miserável, porque se você não for miserável, você não tem o direito de defender o fim da miséria. Essa é a típica visão, né, que o Charles Dickens mostra de como essas pessoas, de como todo aquele grupo de pessoas desprezava completamente não só essas crianças, não só esses miseráveis, mas as pessoas que se opunham a esse tipo de situação. Qualquer pessoa que olhasse para isso e pensasse como isso é triste, né? Que miséria infeliz, seria importante mudar esse estado de coisas, era vista com maus olhos. Isso era alguém que precisava ser demonizado. Não vejo o ódio que a dona do pensionato, que trata essa criança pior que um cachorro, tem das pessoas que discordam desse tipo de tratamento, né? Esse era o mundo do século XIX. Esse mundo em que as crianças viviam
junto com adultos nas fábricas, sendo exploradas não só na sua mão de obra, mas sendo estupradas, né, na linha de produção. Elas trabalhavam 12, 16, às vezes até mais horas por dia. Essas pessoas não tinham direito a nada, as mulheres pariam nessa linha de produção. É claro que nem todo mundo vivia esse contexto de miséria, mas havia uma quantidade imensa, um imenso contingente de pessoas vivendo essa vida de miséria. Claro que outras pessoas não, né? Outras pessoas não viam isso com esses olhos, outras pessoas enxergavam esse mundo a partir de outro tipo de prisma. Por exemplo, o Sir Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes, ele enxergava uma Londres que era bastante diferente. Se vocês leram os livros do Sherlock Holmes, vocês vão ver lá uma Londres pulsante, toda empreendedora, uma Londres exótica, uma Londres cosmopolita, em que tudo acontece, tudo é possível, essa coisa toda. É verdade isso? Era. Assim como é verdade aquela mesma Londres que o Charles Dickens descreve basicamente nesse mesmo período. Essa Londres, ela era rica, pulsante, cosmopolita, misteriosa, a capital do mundo? Ou ela era uma Londres miserável, suja, violenta e cruel, onde crianças e mulheres eram batidas, estupradas e exploradas na linha de produção junto com os homens? Ela era as duas coisas, ela era tudo isso. Cada pessoa enxerga aquilo que a visão de mundo dela permite, aquilo que ela entende como sendo efetivamente importante. Não é diferente do mundo de hoje. Se você olha para o Brasil de hoje, dependendo da sua orientação ideológica ou política, você enxerga coisas completamente diferentes. Se você perguntar como é que é o Brasil de hoje para uma pessoa que olha, né, para esse país ou para esse mundo a partir de prismas diferentes, elas vão chegar e falar, né, elas vão expressar e manifestar coisas completamente distintas. Então essa Londres, esse mundo europeu do século XIX, principalmente britânico, ele era tudo isso. Então de onde vem o pensamento marxista? Ele vem da necessidade que o autor tem, não só ele, mas vocês viram no trecho lá do Oliver Twist, uma enorme quantidade de pessoas, não só filósofos, ele cita aqui o filósofo, mas ele está fazendo quase que uma brincadeira. Mas ele fala, ele se refere aqui a um grupo muito grande de pessoas, pensadores, intelectuais, artistas, mas os próprios empresários, pessoas da sociedade da época, elas também ficavam chocadas, tá? Elas também eram profundamente críticas a isso. Essa desigualdade miserável, esse absurdo exploratório. Havia a necessidade de superar esse estado de coisas. A origem do pensamento marxista, essa ideia de você propor um socialismo, propor o pensamento comunista, ela está baseada nisso. Não é algo que vem do nada, ela é algo que é expresso nessa realidade que é cruel, que é violenta, que é brutal, que é profundamente exploratória. E ela tem outro traço que é muito interessante. Se você olhar historicamente a construção das sociedades, o tipo de ordem social que já existiu no passado, então vejam, os cercamentos, a lei dos cercamentos coloca fim à ordem feudal quando ela acaba completamente com aquele sistema de solidariedade assim, que o camponês podia trabalhar na terra comum e agora ele não pode mais. Agora, um grupo de pessoas cercou essas terras, a maioria roubou, algumas compraram, e essas terras não pertencem mais à coletividade, agora pertencem exclusivamente a um pequeno grupo de proprietários. Isso coloca fim completamente a um tipo de solidariedade social que servia para evitar fome, para evitar miséria, para evitar um contexto de completa desagregação social. Então, em geral, no passado, na Idade Média, mas até mesmo na Antiguidade Clássica, era muito difícil que houvesse fome. Quando havia fome, a fome era consequência direta ou da guerra ou da seca. Uma guerra destruiu tudo, desestruturou completamente aquela sociedade e também o sistema de produção, então não há comida, todos passam fome. Nem todos, porque quem tem acesso ao poder consegue forçar uma situação em que a comida vai ser trazida a ela. O grosso das pessoas vai morrer de fome, mas vai morrer de fome porque não há comida para a sociedade, não há comida no reino. Na Idade Média aconteceu uma coisa muito parecida. A vida era miserável, mas todo mundo conseguia mais ou menos ter uma situação em que a sua barriga, que a sua fome será saciada. Só não há comida se houver uma quebra de safra. O inverno foi muito rigoroso, uma praga devastou as colheitas ou a guerra. Se isso acontecesse, haveria fome. Se não acontecesse isso, todos têm acesso à comida. Nesse momento histórico, isso é a primeira vez na história da humanidade
em que a fome generalizada, num contexto em que a produção de comida é suficiente. As secas que eu mencionei, elas foram um contexto que reforçaram essa condição em que a pobreza tornou-se mais sofrida do que ela precisaria ser. Para além dos cercamentos, para além da expulsão desses camponeses para as cidades, né, para eles virarem mendigos e serem conduzidos a trabalhos forçados ou morrerem de fome nas ruas das cidades. Para além disso, as secas que aconteceram nessa segunda metade do século XIX, ao diminuir a quantidade de comida disponível em alguns períodos, aumentaram de uma maneira opressiva essa miséria e levaram a fomes que mataram milhões de pessoas. Mas mesmo no contexto em que essas secas estavam dando uma trégua, mesmo no contexto em que havia comida farta, né, porque o modo de produção tornou-se aqui cada vez mais eficiente, portanto produzia-se mais comida, mesmo com às vezes até em extensões menores de terra, por conta da mecanização, por conta da mudança, tanto no meio de produção industrial nas cidades, mas também o próprio processo de mecanização do campo. Mesmo com mais comida, ou seja, mesmo que houvesse comida suficiente para alimentar todas as pessoas, essa comida não chegava mais na boca de quem precisava. Esse camponês que antes vivia numa terra comum, ele podia cuidar do seu próprio sustento, agora quando ele vai para a cidade, ele é livre dos laços feudais, mas ele torna-se escravo da fome e da barriga, porque ele não tem mais o que fazer. Se ele não consegue emprego nessas cidades, ele morre de fome, mesmo que haja comida sobrando. O que significa, como eu comecei a falar aqui, essa é a primeira vez da história da humanidade que a fome, mais ou menos generalizada, mesmo no contexto em que não está havendo seca e nem guerra, por conta desse novo modelo de produção e desse novo modelo de distribuição de renda e das benesses sociais. Então, como invenção dessa contemporaneidade, como invenção desse novo modo de produção, né, nós temos também esse subproduto da fome no contexto de fartura. Pela primeira vez, uma cidade como Londres via gente morrendo de fome, mesmo que não houvesse falta de comida. Essa é uma grande novidade, que é também uma das razões pelas quais esse tipo de proposta começa a surgir. Mas socialismo não é algo que surge nesse século XIX. Na verdade, desde a antiguidade clássica já há elementos dessa ideia de solidariedade social produzida através da política. Então, lá na antiguidade, Platão, no A República, ele já propõe uma sociedade que ele considera uma sociedade ideal. E nessa sociedade ideal, para ele, haveria extinção da propriedade privada e da família. Segundo esse pensador, o fim da propriedade privada causaria o fim do conflito entre o Estado e o cidadão, e o fim da instituição familiar tornaria todos os indivíduos integralmente devotados ao bem público. Então veja que coisa interessante. Na Antiguidade Clássica, o Platão já tinha feito umas propostas incrivelmente radicais, muito mais do que qualquer autor socialista. Marx, Lenin, nem mesmo Stalin, nenhum deles teria proposto uma coisa dessa. Nunca houve um autor socialista moderno que tenha proposto o final da família, inclusive, até porque isso não faz o menor sentido. Mas vejo que lá na Antiguidade Clássica o Platão fazia uma proposta dessa, né? Você devotar completamente o cidadão ao Estado, eliminando a propriedade privada, eliminando todos os tipos de laço individuais entre as pessoas que não fossem diretamente com o Estado. Veja que isso não é socialismo, pelo menos não no sentido de socialismo moderno, mas isso é uma proposta de sociedade radicalmente comunalizada. Preciso contar para vocês que, obviamente, todo mundo ignorou isso aqui, ninguém nunca pensou em aplicar efetivamente essa teoria platonista na maneira como ele propôs. Embora a sociedade espartana tivesse elementos disso. O cidadão espartano, quando ele nascia, ele já tinha um laço com essa cidade que era muito forte e muito poderoso. O reino espartano cuidava dos seus cidadãos. Uma instituição educacional cuidava das crianças a partir dos 7 anos e a vida inteira do cidadão, ela se dava em função do Estado. O sujeito ele nasce para o Estado, né? Ele será julgado se ele pode ou não continuar vivo quando ele for avaliado por um funcionário estatal. Então, quando a criança nascia, um funcionário de Estado olhava, avaliava a criança, via se ela era saudável e se ela poderia viver como cidadão espartano. Se ela fosse julgada inapta, ela seria morta.
ou o cidadão espartano está no exército, ou ele está fazendo parte das instituições políticas. Não há nenhum cidadão espartano que ele esteja o tempo todo vivendo em função do Estado. Pelo menos na época de Leônidas. Se vocês se lembrarem daquele filme 300 de Esparta, ou se vocês se lembrarem daqueles elementos da época das guerras greco-pérsicas, que é o período mais famoso da história grega, essa era mais ou menos a situação espartana naquele período, ou seja, uma sociedade na qual a vida do cidadão se dava em função do Estado. Uma diferença muito grande entre a ideia de socialismo moderno e isso, né, que estava lá na antiguidade, é o fato de que essas ideias comunais, elas não tinham nenhum tipo de relação com a superação daquele estado de coisas. Platão, quando ele pensava na república, essa república ideal, ele não pensava jamais que ela deixaria de existir, ela seria assim. Ele está propondo uma forma de ser da sociedade em que o cidadão vive em função do Estado, e isso seria assim para sempre. A estrutura de poder espartana, ela também se dava mais ou menos dessa forma, não foi pensada para ser superada. E ela não tinha a função de aprimorar o indivíduo e torná-lo melhor. Não tinha nenhum elemento imoral, né, de você construir uma sociedade melhor e mais justa. A função da sociedade espartana era ter um Estado poderoso para poder resistir a guerras contra o inimigo exterior e para manter os escravos espartanos sob controle. Lá na Idade Média, há vários elementos disso dentro do cristianismo. O catolicismo medieval ele é profundamente problemático em muitos níveis, mas ele tem elementos pontuais em que, por exemplo, as ordens mendicantes propunham a volta aos pobres. Há uma série de teóricos do cristianismo medieval que propunham uma sociedade melhor, mais justa, né? Um mundo comunal baseado em valores mais profundos, essa ideia de que não deveria haver tamanha desigualdade, as pessoas não deveriam passar por necessidades de forma desnecessária. Então, já há propostas voltadas para a ideia de uma organização social orientada para a comunalidade, desde a Antiguidade Clássica, passando por toda a Idade Média, então não há nenhuma novidade nisso. Acontece que nesse século XIX, aquilo que se chama de socialismo, que inclusive recebe o nome nesse período, passa a ter um outro tipo de viés. Inicialmente, nós temos aqui, nesse período histórico mais recente, o desenvolvimento de um tipo de socialismo que nós vamos chamar de socialismo utópico. Inclusive é aqui que o socialismo recebe esse nome. A primeira vez que se começa a falar em socialismo referindo-se a isso, a um tipo de pensamento orientado para a ideia da justiça social. Esse socialismo utópico era muito diferente do socialismo marxista que nós vamos ver mais para frente. Ele tem como seus principais formuladores Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc e o Robert Owen. Então, a maioria são franceses e tem também o inglês aí no meio. Esse socialismo utópico ele começa a ser mais ou menos gestado ali por volta do período que antecede a Revolução Francesa. Saint-Simon, por exemplo, vai ser alguém que apoia a Revolução. Então esse socialismo utópico é um socialismo utópico e revolucionário que começa a firmar bases aqui. As características principais desse socialismo utópico, o nome é autoexplicativo, são o fato de que ele tem a ver com ideais utópicos, ele não tem a ver com propostas filosóficas nem com qualquer tipo de viés científico. Charles Fourier, por exemplo, ele propôs a criação das falanges ou falancérios, que eram uma espécie de cooperativismo integral e autossuficiente, ou seja, as pessoas se reuniriam numa comunidade vivendo e trabalhando de forma cooperativa, integral e autossuficiente. Esses falancérios, segundo ele, deveriam buscar também a liberdade na perseguição das paixões individuais e de seu desenvolvimento. Então, segundo ele, o pleno desenvolvimento desse tipo de comunidade daria origem a uma nova condição de harmonia. Esse mesmo Charles Fourier tem uma conduta, né, de defesa do feminismo, falando abertamente a favor da igualdade de gênero, né, igualdade entre homens e mulheres, embora a palavra feminismo mesmo ela só vai entrar no vernáculo muito tempo depois. Só em 1837 a ideia de feminismo começa a tomar forma como nós conhecemos hoje. Mas vejam, esses falancérios que o Fourier propõe, eles lembram muito aquilo que hoje nós chamaríamos de comunidade hippie. Você reunir pessoas trabalhando, produzindo, vivendo completamente ali no uso da terra, todas juntas, livres para buscar as suas paixões e o seu desenvolvimento pessoal, vivendo em completa harmonia. Essencialmente ele está propondo aqui uma comunidade hippie. Não é por outra razão que esse tipo de corrente de pensamento socialista
era conhecida como utópica. Ele não estava propondo uma revolução social, ele não estava propondo a transformação completa da ordem do mundo. Ele estava pensando no mundo idílico, na construção de comunidades utópicas. O socialismo científico, que começa a surgir mais ou menos paralelo a esse socialismo utópico, mas já no momento final, e vai dar sequência a ele possui teóricos que vão ter aqui um outro tipo de viés em relação a essa sociedade. Eles têm aqui uma análise histórica, uma análise filosófica, eles estão propondo uma análise social com o objetivo de transformar essa ordem. E dentro desse socialismo científico, que seria o socialismo que nós identificaremos hoje como marxista, a teoria marxista é a mais comum, é a teoria predominante, embora não seja a única. Então vejam que o Karl Marx está longe de ser o autor que inventou o socialismo e o comunismo. Na verdade, pensamentos dentro dessa lógica já existem desde a Antiguidade Clássica, mesmo no período histórico no qual o Karl Marx viveu, ele entra, na verdade ele vira um intelectual já dialogando com autores que eram socialistas, muito antes inclusive dele ter nascido. Então ele vai ser considerado uma espécie de pai do socialismo, mas no fundo ele é o formulador mais conhecido e não o criador do socialismo. E em relação a esse tema, que é um dos mais comuns quando se fala em socialismo, quando se fala em pensamento marxista, qual seria a diferença entre o socialismo e o comunismo? Bem, então, segundo a teoria marxista, ou seja, segundo o próprio marxismo, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. O sistema socialista ele seria caracterizado como uma situação em que o Estado organiza e coordena a vida social, possuindo um papel crucial na evolução dos seres humanos. Esse Estado seria conduzido pelos trabalhadores e baseado no sistema de igualdade e cooperação. Ou seja, num contexto de marxismo, o socialismo seria uma situação em que os trabalhadores fizeram a revolução, tomaram conta do Estado, o Estado coordena a vida social, ele organiza a produção e vai aprimorando as pessoas, vai tornando a desigualdade cada vez menos significativa, vai abolindo a opressão, a exploração do homem pelo homem, até chegar o momento em que esse Estado não é mais necessário. E aí chega o comunismo, que trata-se de um estágio posterior ao socialismo, quando já não há mais Estado. Portanto, no comunismo não existe Estado. A ideia é, se o socialismo cumpriu a sua tarefa, eliminando as diversas modalidades de opressão social, inclusive de gênero, de seja lá o que for, não só ele está se referindo aqui ricos e pobres, né? Todo tipo de opressão, todo tipo de consequências negativas da desigualdade. Se o socialismo cumpriu essa tarefa, essa sociedade passaria a ser composta por homens e mulheres livres em uma livre associação de produtores, que dessa forma poderia se autorregulamentar. Então ela encontraria formas de se autorregulamentar. A diferença entre socialismo e comunismo é que socialismo seria o Estado em via de transição, comunismo seria uma situação final em que já não há mais nem necessidade de Estado. Temas fundamentais na obra de Karl Marx. Na obra do Karl Marx, há diversos temas que são muito importantes. A gente precisa entender o que significam esses temas, o que significam esses conceitos, para compreender o que ele está propondo. O primeiro deles é a categoria trabalho. Então, o que ele fala sobre trabalho? Para o Karl Marx, o trabalho define o ser humano. O trabalho é aquilo que nos torna homens, aquilo que nos tornou o que nós somos hoje. Na teoria antropológica, existe toda uma discussão para compreender o que nos tornou efetivamente seres humanos. Por exemplo, o desenvolvimento de polegares opositores, o fato de que nós começamos a andar sobre duas patas e a partir deles desenvolvemos pernas, aí evoluímos até nos tornarmos o Homo sapiens e tudo mais. Segundo Marx, aquilo que nos define como seres humanos é a capacidade de trabalho. É o fato de que nós trabalhamos, o fato de que nós transformamos a natureza com uma perspectiva que é teleológica, ou seja, que é orientada para uma finalidade. Nós temos uma proposta, nós temos uma ideia daquilo que nós queremos fazer e efetivamente fazemos. Então, quando nós trabalhamos nesse mundo, quando nós transformamos esse mundo, conforme nós mudamos materialmente esse mundo, nós também nos transformamos. E é por isso que nós somos definidos pelo nosso trabalho. Uma alegoria muito interessante é aquela abertura do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Se vocês se lembram desse filme, é uma obra de ficção, uma das mais importantes aí do século XX.
é uma das maiores obras de ficção científica, né, de todos os tempos. E logo na abertura desse filme, você tem aqui o monolito, né, não vou dar spoiler para vocês, mas tem lá o tal do monolito que acompanha toda a história da humanidade. E o monolito aparece pela primeira vez no filme ainda na nossa pré-história. Então você tem lá um grupo de hominídeos, né, brigando, né, entrando numa confusão ali perto do monolito, até que um desses hominídeos pega um pedaço de osso e bate e usa como uma ferramenta para matar o outro. Aí ele descobre que ele pode usar uma ferramenta que potencializa isso, essa ferramenta dá poder para ele. Quando ele usa essa ferramenta com essa finalidade, então veja, quando ele modificou, quando ele usou elementos desse mundo material, quando ele usou a sua capacidade física e intelectual para usar um instrumento, fazer alguma coisa com esse instrumento que transformou o mundo, que portanto matou uma pessoa, e ele descobriu que esse instrumento dá poder, ele foi transformado junto. O fato de que ele aprendeu a usar aquela ferramenta transformou ele num outro tipo de ser, um ser muito mais poderoso, que agora compreende como é possível matar usando esse tipo de instrumento. Isso revoluciona completamente a história da humanidade. Então vejam como o trabalho transforma as pessoas, como o trabalho transforma o homem, inclusive criando o próprio homem. O fato de que essa criatura imprimiu o seu trabalho e a sua vontade no mundo material, levou a que esse mundo material no qual ela vive se transformasse e ela também se transforma junto. E no final dessa cena, o hominídeo joga esse osso para cima, e aí vocês vão ver esse osso girando, 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 até a imagem, né, dar um fade e virar uma estação espacial. É uma alegoria que o Stanley Kubrick faz para a transformação tecnológica da humanidade. Nós saímos das ferramentas dos ossos e aí chegamos lá logo no comecinho do filme, na própria era da exploração espacial, mostrando, portanto, como o homem transforma o mundo da natureza trabalhando. Então o trabalho para ele é esse processo de transformação do mundo. O trabalho é imprimir, né, a minha força, a minha vontade, a minha capacidade para transformar esse mundo de uma maneira que melhor me apeteça. Por exemplo, eu tenho fome, colho uma maçã na árvore e como. Isso é trabalho? Sim, né? Usei a minha capacidade mental e física para transformar esse mundo. A maçã estava na árvore, não está mais, agora está na minha mão e eu como. E por que eu como? Porque eu estou aqui me apropriando do fruto do meu trabalho. Portanto, o trabalho gera valor a tudo que existe. O trabalho define o homem, define o ser humano. O trabalho define a própria ideia de humanidade. O trabalho não é emprego, né? Lembre-se da discussão que nós fizemos lá sobre se a dona de casa ela é trabalhadora ou não, né? A dona de casa tem emprego? Não. Ela trabalha? Sim. Né? Ela trabalha porque ela transforma a casa, ela limpa a casa, ela cuida dos filhos, ela cuida das crianças, ela faz comida, ela faz um monte de coisa, ela desenvolve uma série de atividades físicas e intelectuais dentro da casa. Ela está agindo ali, transformando aquele lugar. Isso é trabalho, não é emprego. Marx pensa sobre trabalho exatamente isso. Trabalho é o processo de transformação do mundo. Ler um livro é um trabalho? Sim, né? Ler um livro é um trabalho. Eu pego um objeto e absorvo dele informações. Eu estou também me transformando ao fazer isso. Toda vez que eu leio um livro, toda vez que eu vejo um filme muito bom, um documentário legal ou qualquer coisa, seja lá o que for, toda vez que eu tenho qualquer tipo de interação com o mundo material, essa interação me transforma. Certo? Então, por isso que a categoria trabalho é fundamental para o Karl Marx. Né? É um conceito filosófico e não uma definição de dicionário. Trabalho, para o Marx, é uma categoria fundamental que define o que é a própria humanidade. É importante ter isso em mente. Por conta disso, há uma série de outros elementos vinculados a essa categoria de trabalho que vão definir o que é a sociedade e por que ela se organiza dessa forma. Então, ao longo do Capital, né, esse livro, O Capital, que é a obra fundamental do Karl Marx, ele vai definir uma série de relações do ser humano com o capital. Parte da discussão que eu fiz lá no comecinho da aula tá nisso, né, de mostrar como os cercamentos influenciaram na construção de uma nova ordem e modelo de produção. Mas enfim, então, todos esses outros elementos
que são fundamentais na obra do Karl Marx, são derivados aqui dessa categoria de trabalho. Por exemplo, mais-valia. O que é mais-valia? É uma relação entre o valor da produção e o valor do trabalho. De uma maneira muito sintética e didática, a mais-valia é a diferença entre o quanto um trabalhador produziu e o quanto o seu empregador depois vai se apropriar desse trabalho. Por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia produzindo sapatos, mas com 2 horas, né, do meu trabalho, o meu salário já está pago. O resto, descontado o custo da maquinária de produção, né, uma vez que seja descontados todos esses custos, esse lucro que vai ser apropriado pelo meu empregador é aquilo que o Karl Marx chama de mais-valia. Há uma coisa muito interessante aqui, que é o fato de que a grande maioria das pessoas, quando fala desse tipo de coisa, vai simplesmente colocar isso como se fosse uma relação contábil, uma mera relação de trabalho. Mas lembrem-se, por que isso é importante, por que isso é absolutamente fundamental para o Karl Marx? Mais-valia não se refere ao dinheiro que eu deixei de receber porque eu trabalhei. Mais-valia é uma coisa muito maior, muito mais profunda do que isso. E há outros elementos, mais-valia absoluta e relativa, não vou entrar nesse detalhe porque não é isso que interessa para a gente aqui. O que interessa é o seguinte: trabalho é aquilo que me define como ser humano. Aquilo que eu faço, as minhas interações com o mundo material, são aquilo que define quem eu sou. Nessa relação de trabalho, portanto, quando eu trabalho e deixo de me apropriar do valor completo da minha produção, o que eu estou perdendo não é o dinheiro que deixou de ser entregue a mim. O que eu estou perdendo é a minha própria humanidade. Se o trabalho que define quem eu sou, quando eu não me aproprio de todo o valor do meu trabalho, eu estou perdendo uma parte importante de mim mesmo. Fica mais interessante quando a gente compara isso com a definição do outro tema fundamental do Karl Marx, que é o conceito de alienação. O que é a alienação? Alienar tem a ver com separar, né? Separar-se de si mesmo. O que é a alienação? A alienação é estar num contexto que um trabalhador não se reconhece, ou que a pessoa, o ser humano, não se reconhece mais nesse mundo e nem no seu próprio trabalho. Alienação é viver num contexto em que você não compreende mais a lógica desse mundo e que você não é senhor mais, não só dos meios de produção, mas do seu próprio lugar dentro desse mundo. Para se entender o que seria isso, é importante entender um pouco da trajetória do que é o passo a passo de como se desenvolveu o trabalho ao longo da história da humanidade. O Karl Marx faz isso lá no Capital, então vou colocar isso aqui de um jeito muito sintético. Então vocês imaginem pessoas lá na aurora da humanidade, vivendo, trabalhando, né, em sociedades muito simples, em que o sujeito cuida, né, dá conta de praticamente tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. Não, o sujeito planta, ele colhe, ele caça, ele constrói os seus próprios móveis, ele faz a própria casa. Então, o cidadão, ele trabalha nesse mundo, ele se apropria completamente dos frutos desse trabalho, mas mais do que isso, ele é responsável plenamente por tudo aquilo que diz respeito à vida dele. Se ele trabalha, ele come. Se ele não trabalha, ele não come. Lembrando que trabalhar significa transformar esse mundo. Portanto, ele é dono completamente de todo o modo de produção que cerca a sua própria vida. Conforme a sociedade humana vai se tornando cada vez mais complexa e sofisticada, os agrupamentos sociais vão aumentando de tamanho e começa a haver a necessidade de divisão da produção. Aí vai haver diversos tipos de divisão do trabalho, divisão social, divisão sexual do trabalho, portanto, trabalho que o homem faz, trabalho que a mulher faz inicialmente. Por exemplo, as sociedades indígenas brasileiras têm muito disso, né? Trabalho que o índio faz, trabalho que a Índia faz. Então, um caça, outro é coletor. E progressivamente você tem uma divisão social do trabalho, em que, né, cada pessoa vai ter um papel cada vez mais específico para construir coisas mais sofisticadas e maiores. Essa divisão vai ser tanto uma divisão de trabalho quanto depois uma divisão social e política. O ponto é, quando há uma divisão de trabalho, essa divisão de trabalho causa uma transformação muito importante no ser humano, segundo essa perspectiva do Karl Marx. E essa transformação aqui é o seguinte. Então, por exemplo, vamos pensar na divisão mais simples que existe, divisão sexual do trabalho. Homem caça e faz a guerra. Mulher fica em casa, cuida das crianças e planta. Né?
Esse é o modelo mais simples de divisão sexual do trabalho. Isso vai reorientar, isso vai redefinir aquilo que é o papel do homem e de mulher. Isso vai definir o homem, né, como um sujeito forte, que caça, que mata, que vai para a guerra, que trabalha, que vive em função disso, que prepara sua mente o tempo todo para matar, para caçar, né, para impor a sua força física diante desse mundo. E a mulher está num tipo de situação que é o diametralmente oposta. Estando aqui numa condição que ela cuida da casa, cuida das crianças e vai ser coletora, né, vai cuidar de plantar aqui, então ela vive o mundo de uma forma diferente. Mulher é mãe, homem é caçador, mulher cuida de crianças, homem, né, faz a guerra. Você cria tipos de papéis sociais diferentes em que essas pessoas assumem uma mentalidade diferente. O cara que cuida da guerra, o cara que caça, o cara que mata, ele precisa estar num estado mental que é o estado mental do guerreiro e do caçador. Ele precisa se tornar uma pessoa que mata. A mulher, ao se tornar mãe, né, plantadora, né, coletora, ela se torna uma coisa completamente diferente. Ela assume uma característica mental e psicológica que é distinta. Então, vocês entenderam o que significa trabalho e por que o papel do trabalho é importante na obra do Karl Marx? Trabalho define quem eu sou, define o que eu penso, define o que eu sinto e define a minha relação com o mundo. Pessoal, tem um monte de outros tópicos aqui, mas se eu começar a avançar demais neles, a gente não consegue dar conta de terminar hoje de jeito nenhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui hoje e eu continuo na próxima aula e aí nós encerramos, eu faço uma retomada aqui e nós encerramos, ok?